Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, vamos ler no segundo livro de Reis, capítulo de número 4, e vamos ler dos versículos 8, 9 e 10. Assim está escrito. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, ali se retirará. Esse o texto primeiro que vamos meditar. Depois temos adiante outros versículos dentro deste mesmo capítulo para fazermos menção, mas desenvolver o seguinte tema: 8 características para conhecer o homem de Deus, à semelhança de Eliseu. Sobre isto que vamos falar. No texto que li, conta-nos que Eliseu, após Elias ser arrebatado pelo Senhor, e Deus havia dito a Elias que Eliseu seria ungido profeta em seu lugar, então ele daria continuidade ao ministério profético com a partida de Elias. Ele não seria o Elias II, mas ele seria o Eliseu, o homem de Deus, ungido a profeta para trabalhar entre aquele povo, ouvir de Deus e entregar ao povo a mensagem que eles precisavam. E Eliseu empenhou-se. Eliseu sempre mostrou-se atraído pelas coisas de Deus. Ele não perdia oportunidades de sempre estar experimentando, aprendendo e observando a maneira como Deus trabalhava. Haja vista quando ele era o moço de Elias, ele não o largava por nada. A todo lugar que Elias ia, Eliseu estava ao lado dele. Quando chegou o momento que Elias percebeu que Deus estava perto de chamá-lo, de arrebatá-lo, Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque eu vou ali, numa cidade. E Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E iam juntos. Chegava naquela cidade e alguém dizia a Eliseu: sabe que hoje o Senhor vai tomar o teu Senhor por cima de ti? Ele disse: sei, calai-vos. E seguiram juntos. Foi a segunda, a terceira, foram a quarta cidade. E em todas elas, Elias dizendo: fica-te aqui. E Eliseu dizia: não, guarde-me o Senhor. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E iam juntos. E as pessoas diziam a mesma coisa. E ele confirmava. Mas não usurpou o lugar de Elias, não menosprezou Elias, porque estava findando o seu ministério. Ele manteve-se na posição dele, até o dia em que o Senhor levou Elias para si, e Eliseu ficou então e recebeu o que ele havia pedido, porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias, veio agora sobre Eliseu, e ele então começou o seu ministério profético, realizando o querer de Deus. Nesta oportunidade que li, ele estava fazendo o circuito, ele estava indo lá para
à cidade de Sunem, porque ali havia, como diz o texto, uma mulher grave. Certamente era algum problema, alguma necessidade, e Deus certamente o tinha enviado ali, aquela casa. E Eliseu foi ali, chegou-se ali, aquela mulher o reteve, o recebeu em casa e deu a ele pão para comer, e ali então criou-se uma afinidade, que todas as vezes que Eliseu viesse pela cidade de Sunem, que não deixasse de passar ali para comer pão. E Eliseu, como um homem de Deus, que era um profeta do Senhor, ele sempre que passava por ali, se dirigia ali a comer pão, mantinha-se no seu lugar, no seu posicionamento, e não deixava transparecer nenhuma coisa desagradável naquela maneira como ele se aproximava daquela casa, daquela família. Ele participava, comia o pão e ele seguia o seu caminho. Não sabemos quantas vezes isto aconteceu, mas o certo é que chegou um determinado tempo que aquela mulher, de tanto observar, porque as mulheres, elas são observadoras, elas são bem detalhistas. Homem não é muito para essas coisas, não. Um ou outro se dá nesse lado aí, mas a maioria parece que não enxerga muitos detalhes. Mas as mulheres, elas têm esta afinidade, facilidade para enxergar os detalhes. É o que Deus deu a elas. Elas enxergam longe. Bem, e aqui ela chamou o marido dela para falar sobre o homem de Deus. E ela dizia o seguinte, e ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então, veja, após algum tempo que Eliseu passava por ali, a mulher só observando. Observou um dia, observou 2, observou 3, não sei quantos dias ela observou. Mas ela chegou à seguinte conclusão, e ela comentou com o seu marido. Certamente ela sabia de onde Eliseu vinha, passava por Sunem e para onde ele ia. E ela entendeu que de onde ele vinha para onde ele ia, ali provavelmente deveria ser o meio do caminho. E ela dispôs no seu coração, ao observar, discernir e entender como era Eliseu, ela se dispôs então a fazer alguma coisa em favor de Eliseu, para que ele, ao passar por ali em outras ocasiões, não somente comesse pão e fosse embora, mas que ele tivesse um tempo ali de repouso, de descanso, de meditação, o que fosse. Mas observa aqui, a mulher disse: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então, a mulher, a primeira característica que nós vemos aqui para conhecer um homem de Deus, a semelhança de Eliseu, a primeira característica é que ele é conhecido pela maneira de andar. O homem de Deus, ele sabe como andar. O proceder dele, o caminhar dele. E quando alguém olha e observa o caminhar, a maneira como anda, pode ver até pelas costas, mas sabe quem é. E os conhece até pela pisada dos pés, quando troca os passos, já sabe quem é que está chegando. Então, existem estas facilidades. Então, a primeira característica que eu encontro aqui em Eliseu é que Eliseu vivia de tal maneira, andava de tal forma, que o andar de Eliseu
despertou naquela mulher e ela deu testemunho para o seu marido de quem era Eliseu. Ela dizia: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ele não só era um homem de Deus, mas era um santo homem de Deus. Observou pelo andar, o que passa, a maneira que ele vai andando. Quantas pessoas que podem ser conhecidos pelo andar e quantas pessoas que são reprovados quando as pessoas o veem andar. Porque no andar tem um segredo. O andar identifica a pessoa também. É uma das características. E esta mulher conheceu isto. Agora, como é que nós estamos andando? O nosso andar nos identifica como alguém que serve a Deus ou não? O nosso andar deixa dúvida, levanta suspeita. Como tem sido o nosso andar? O andar de Eliseu foi fundamental para que aquela mulher o designasse como um santo homem de Deus. Mas ela não ficou só nisso. Ela não só ficou de dar o testemunho de Eliseu ao seu marido, mas ela conversou com o seu marido, chegou ao acordo. Ela queria fazer alguma coisa, ela queria ajudar o homem de Deus naquilo que estava no alcance dela. Agora, note bem, o homem de Deus não pediu nada para aquela mulher. Ele passava ali porque ela o chamava para comer pão. E ele era o que fazia e ele seguia o seu caminho. Ele viu as condições daquela mulher, sabia que era uma mulher de posses, tinha em abundância. Mas, como homem de Deus, ele não pediu e não deu a entender que queria alguma coisa que a mulher possuía. Então, com Eliseu, nós aprendemos também nos nossos dias isto: não ficar de olho nas coisas que é dos outros. Que Deus deu às pessoas, que Deus deu a eles, é deles. E não chegar lá dizendo que sou homem de Deus e que por ser homem de Deus, fulano tem que me abençoar. Fulano tem que fazer isso para mim, tem que fazer aquilo outro para mim, porque eu sou homem de Deus. Não. Com Eliseu nós aprendemos que Eliseu não cresceu o olho no que a mulher tinha. Ele só passava ali porque ela o chamava para comer pão, para ele seguir caminho. E ele seguia. Então partiu dela. Não foi nenhuma indireta que Eliseu deu, não. Partiu da mulher. Ela disse o seguinte: façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, como que diz, lá na divisa da nossa propriedade. Vamos fazer ali um quarto pequeno e vamos colocar dentro deste quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Vindo ele aqui, ele come pão e depois de comer pão, ele vai para aquele pequeno quarto. Pequeno quarto. Então veja o que a mulher fez. Ela fez o que pôde. Ela fez um pequeno quarto para o homem de Deus. Homem de Deus não exige grandeza. Homem de Deus não exige quarto espaçoso. Homem de Deus não exige quarto com todos os aparatos modernos, com hidromassagem e tantas coisas que tem por aí hoje em dia. Homem de Deus se contenta com aquilo que lhe oferecem, porque o segredo dele está na dependência de Deus. Quem sabe fosse hoje alguém poderia dizer: mas um quarto pequeno,
para um homem de Deus como eu? Não, não quero não. Se fosse uma coisa melhorzinha, eu queria. Mas esse quarto aí, não posso dar nele nenhuma estrela. É assim que as pessoas vivem hoje. Mas com Eliseu nós vamos aprendendo, nós vamos dialogando aqui, vamos aprendendo. Eliseu não fez nenhuma referência negativa àquilo que a mulher tinha feito com tão bom coração e acordo com seu marido em preparar um quarto, como ela diz aqui, junto ao muro, colocou ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. A cama para ele quando viesse descansar, a mesa certamente para se alimentar, para meditar, a cadeira para, evidentemente, assentar-se junto à mesa e o candeeiro para, durante a noite, ter a iluminação. 4 coisas simples: cama, mesa, cadeira e candeeiro. 4 coisas simples e necessárias para que a pessoa passasse uma noite ali. Então, Eliseu, com gratidão, ele não menosprezou, ele não olhou com desdém o tamanho do quarto e os móveis que ali estavam, não. Ele recebeu de bom coração e diz a palavra que ele se dirigia para lá. Então diz o verso 11, e sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Eliseu recebeu com bom coração o que a mulher tinha feito para ele com bom coração. Ele não exigiu nada e ele não reprovou, ele aceitou, ele contentou-se com aquilo. Então, aí nós encontramos o caráter do homem de Deus, a característica que recomenda este homem. Então a mulher não se enganou quando disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E ele agora, nas ações, no comportamento dele aqui, ele estava confirmando o que a mulher já sabia a respeito dele, só por olhar ele andar. Então ele foi lá, dirigiu-se àquele quarto e às vezes que ele passava por ali, ele ia àquele lugar. Então veja, a simplicidade com que Eliseu vivia. Eliseu não exigia coisas granfinas, coisas da última moda. Não. A mulher fez algo bem simples. E ele recebeu como dádiva de Deus. E ele demonstrou nisto a simplicidade. Então, o homem de Deus não é vaidoso. O homem de Deus não é orgulhoso. O homem de Deus não é soberbo. O homem de Deus, ele anda na simplicidade. O andar dele o identifica. Então, ele é conhecido pelo andar e é conhecido pela simplicidade. Aprendeu a receber e desfrutar das coisas humildes que lhe são oferecidas, sem nada exigir. Então ele demonstrou aqui, segunda característica, para se conhecer um homem de Deus à semelhança de Eliseu, é a simplicidade. Então a primeira característica, ele foi conhecido pelo andar. Aqui ele foi conhecido pela simplicidade. O pouco que lhe foi feito, ele recebeu com bom coração. Então, simplicidade. E ele sempre passava por ali, e o moço Geazi estava com ele. E chegou um determinado dia que ele passou-se por ali, dirigiu-se àquele quarto, e ele ficou pensando, como quem diz, esta mulher, junto com seu marido, ela tem feito tanto bem para mim.
ela tem acolhido, ela tem preparado esse lugar para o repouso, para o descanso momentâneo, para em seguida seguir a caminhada. E ele começou a pensar: o que será que eu posso fazer por esta mulher? E um dia ele chamou a sunamita e ela veio, e ele então disse assim, versículo 12, diz assim: então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita, e chamando-a ele, ela se pôs diante dele, do homem de Deus, Eliseu. Porque tinha-lhe dito: eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, com todo cuidado, com toda presteza. Você nos tem tratado muito bem. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Você tem alguma necessidade, alguma pendência que se fale ao rei ou ao chefe do exército? Eliseu se colocou na condição de ser um mediador, para que, caso a mulher tivesse alguma necessidade, ele fosse ao rei ou ao chefe do exército e intercedesse por aquela mulher, devido à presteza, à amabilidade com que ela tratava ele. Sabe que característica que eu identifico aqui no homem de Deus? Gratidão. Eliseu demonstrou gratidão pelo feito daquela mulher para ele e o seu moço. A mulher disse que não tinha necessidade de nada. Ela disse: não, eu habito no meio do meu povo, não tenho nenhuma demanda, não tenho nenhuma questão. Então, Eliseu disse o seguinte: o que se há de fazer então para ela? O que é que nós podemos fazer em favor desta mulher, visto ela se mostrar tão grata, ou se mostrar tão disponível e nos recolher na sua casa, no seu habitat, de maneira tão hospitaleira e com um cuidado para com a nossa vida? O que há de se fazer por ela? E o Geazi era o moço de Eliseu, mas o Geazi, ele ficava muito olhando as coisas. Ele era um moço do homem de Deus, mas era um moço assim que ele tinha um olho nas coisas, então ele ficava olhando o que tinha nos lugares, como é que eram as coisas. E observe, ele então descobriu que a mulher não tinha filhos. Nos dias que ele passou ali, ele observou que não tinha criança por ali, não tinha ninguém. Era somente os dois, ela e o marido. Então Geazi, aqui diz no verso 14, então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Veja o que foi que ele descobriu. A mulher não tem filho e eu vi também que o marido dela é velho. Como quem diz, ela não tem filho, mas o marido é velho, então não tem condição. Esse era o pensamento de Geazi. Lá na frente nós vamos ver as armadas de Geazi. Mas aqui ele disse isso ao homem de Deus. O homem de Deus, então chame ela aqui novamente. E a mulher voltou. Então o homem de Deus disse a ela: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas o que o homem de Deus tem é palavra. O homem de Deus, ele é um homem de palavra. Então aqui no versículo 16, ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Então, o homem de Deus, ele não joga a palavra no ar. O homem de Deus não tenta adivinhar. O homem de Deus, quando fala a palavra, ele fala a palavra dada por Deus.
E esta palavra, na boca do homem de Deus, Deus confirmou. E o resultado é que a mulher concebeu, né? A mulher concebeu, deu à luz um filho no tempo que lhe foi determinado e cumpriu-se a palavra do homem de Deus. Então, a quarta característica, conhece-se o homem de Deus, à semelhança de Eliseu, pela palavra. A palavra dele, a palavra é verdade na boca dele. Ele não negocia com palavra. Ele não troca palavras. Ele não mente. Ele não engana. Ele não manipula. Ele não diz uma coisa querendo dizer outra. A palavra na boca do homem de Deus é fiel, é certa, é segura. E Deus sustenta, porque é verdade. Então Deus confirma, porque ele falou debaixo da dependência que ele tinha de Deus. E disse que a mulher abraçaria um filho e ela, na verdade, abraçou este filho. E então, aquele lar passou a ser também um lar de alegria, de contentamento, de gratidão daquela mulher, do seu marido, porque Deus deu a ela um filho, conforme a palavra do homem de Deus. E ele disse, por tal tempo abraçarás um filho. Ele não disse, abraçarás uma criança, que podia ser um filho ou podia ser uma filha. Não. O homem de Deus não fala a palavra dúbia. Ele diz, abraçarás um filho. Você vai ter um filho homem. E foi o que ela teve. Filho, homem. Filho. Bem, e aquele garoto cresceu, era a alegria da família, e foi tudo uma maravilha, uma beleza. O homem de Deus continuava o seu caminho, sempre que vinha por ali, passava, se recolhia àquele quarto, se refazia por ali, depois seguia o seu caminho, ia lá para o Monte Carmelo, onde ele tinha o seu contato com Deus, e por aí seguia. Esse menino cresceu e chegou um determinado tempo, ele quis ir com o seu pai para o trabalho, para a cega, onde o seu pai trabalhava, e o seu pai o levou para lá. E chegou determinado momento, aquele menino começou a ficar, a cabeça começou a doer. E a dor não passava, a dor ia aumentando. E ele dizia, ai, a minha cabeça, a minha cabeça. E o pai ficou incomodado com aquilo. Então o pai chamou o moço e disse, olha, leva ele à sua mãe. Leva este meu filho para a mãe dele lá. Ela sabe como vai cuidar dele. Leva ele lá. Então aquele moço tomou aquele menino, levou para a sua mãe. A mãe tentou de todas as formas reanimar o garoto, ver se a dor na cabeça passava, mas não passou, se agravou, e ele ficou nos joelhos da mãe, a mãe com cuidado ali, com atenção naquela criança, até ao meio-dia, diz no versículo 20. E chegando ao meio-dia, o menino veio falecer. O menino morreu. E agora? O homem de Deus disse que Deus daria um filho. Deus deu o filho. O filho está lá. O filho é o menino. O menino viveu alguns anos e agora morreu. E o que fazer? Será que a mulher agora ia dizer? O que ela ia dizer deste homem de Deus? Será que ela ia agora negar tudo aquilo que ela tinha dito dele? Como seria o proceder desta mulher? Mas o que ela fez? Ela subiu lá no quarto que eles tinham reservado para o homem de Deus, levou o menino, colocou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta, falou com seu marido, pediu que preparasse a carruagem e que levasse ela ao homem de Deus. Mas ela não disse que o menino tinha morrido. O marido disse, por que você vai no homem de Deus? Não é lua nova, não é sábado, que eram os dias próprios para ir ao homem de Deus. Disse, não é lua nova, não é sábado, por
por que você vai procurar o homem de Deus? E ela disse, tudo vai bem. Como quem diz, não tem problema, tá tudo bem. Abordou o jumento e foi embora. Ela sabia aonde o homem de Deus estava. O homem de Deus não é aquele misterioso que ninguém sabe onde ele está. As pessoas sabem onde está o homem de Deus. E ela foi, dirigiu-se e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Então nós encontramos aí que Eliseu estava no lugar da comunhão com Deus, onde ele estava ali, certamente na sua comunhão, no seu momento com Deus. E a mulher chegou lá. Ela foi lá. Eliseu não se escondeu. Nada disso, ele estava ali. Partiu ela, pois, veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. A sunamita está vindo a nós. Agora, pois, Geazi, corre ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse, vai bem. Geazi voltou, está tudo bem, não tem problema nenhum, vai tudo bem com a mulher. A mulher conhecia o homem de Deus e também passou a conhecer Geazi. E quando Geazi vai a ela, ela não abre nada para Geazi. Ele tenta, o marido está bem, o filho está bem, e tudo está bem. Ela diz, tudo está bem. Tudo bem, tudo bem. O menino morto, mas ela diz, tudo bem. Então ela foi ao homem de Deus. Ela chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor o encobriu e não o manifestou. Então, vejamos aqui. Geazi não recebeu nada da mulher. Ela foi ao homem de Deus e pegou aos pés dele. Aí chega Geazi para tirar esta mulher da proximidade com o homem de Deus. Sempre é assim. Aonde tem um homem de Deus, sempre chega alguém para atrapalhar a aproximação de outros que estão em necessidade. Então, esta mulher foi ao homem de Deus. E mais uma característica do homem de Deus. Aqui no versículo 25, nós observamos que ele estava em comunhão com Deus e foi lá que a mulher foi procurá-lo, porque sabia que ali era um lugar para onde Eliseu sempre se dirigia. E aqui no versículo 27, a sexta característica do homem de Deus é o discernimento. Então ele disse o seguinte, quando Geazi tentou tirar, ele disse, não, deixe-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. Mulher não disse nada para Eliseu. Até este momento. Só chegou lá e apegou-se aos pés dele. E Geazi queria tirar, e Eliseu disse, não deixe, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor o encobriu e não manifestou o que é que está acontecendo. Mas a alma dela está com tristeza e amargura. Característica do homem de Deus, ele tem discernimento de Deus. Discernimento de Deus. Então, no versículo 28, ela então diz, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Ela disse, olha, eu pedi algum filho ao meu senhor? E então, certamente, deu a revelar ao homem de Deus que o filho tinha morrido. E mais uma característica do homem de Deus. O homem de Deus não se vangloria. Espera então, sunamita,
que eu vou lá agora, eu vou correndo, e eu vou lá aonde está o menino, e eu vou orar pelo menino. Não. Sabe o que o homem de Deus fez? Chamou Geazi, disse, Geazi, vem aqui. Versículo 29. Cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Geazi, você faz isso. Aqui está o meu bordão. Vai lá e coloca o meu bordão sobre o rosto do menino. Geazi foi. E Geazi, enquanto a mãe do menino estava ali, ele mandou Geazi. A sunamita disse não. Vive o Senhor, verso 30. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Eu vim à busca do homem de Deus, não do moço do homem de Deus. Do homem de Deus. Então ele se levantou e seguiu. Geazi passou rápido perante eles, correu, foi apressadamente, chegou lá. Porque Geazi não tinha nada de espiritualidade, não tinha discernimento, não tinha nada. Era alguém que procurava ver vantagem em algumas situações. Não sabemos por que ficou sendo o moço do homem de Deus, mas ele teve a oportunidade dele, só que não se emendou. Ele correu lá, colocou o bordão sobre o rosto do menino, viu que nada aconteceu, voltou correndo. E lá no meio do caminho, ele chega para o homem de Deus e diz o seguinte, ó, o menino não despertou não aconteceu nada. O bordão, não aconteceu nada com o menino. Então veja, então nós observamos aqui que Geazi deu oportunidade, o homem de Deus, Eliseu, deu oportunidade a Geazi para que ele fosse lá realizar esse importante trabalho. Era a oportunidade para Geazi, mas ele não soube aproveitar. Bem, passou-se. Então, Eliseu foi seguindo com a mulher. E quando chegou lá, diz aqui, ó, no versículo 32, e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. A cama que a mulher tinha colocado para Eliseu estava agora ocupado por um menino morto. Então, ele entrou, o homem de Deus entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Uma oitava característica para se conhecer o homem de Deus. É um homem de oração. É um homem que fala com Deus. É um homem que sabe o poder da oração. Então, ele fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. Depois que ele orou, ele recebeu uma direção de Deus para subir e deitar-se sobre o menino, conforme está aqui, colocando a sua boca sobre a boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, as suas mãos sobre as mãos do menino, e se estendeu sobre o corpo do menino. E a carne do menino aqueceu. Estava gelado. Aqueceu. Porque o corpo de Eliseu estava quente. Aqueceu o menino. Depois ele voltou e passeou novamente por aquela casa, por aquele quarto, de uma parte para outra, e tornou a subir novamente. Segunda vez, fazendo a mesma coisa, boca sobre boca, olho sobre olho, mão sobre mão, deitou-se sobre o menino. E aconteceu um milagre. E diz aqui, e o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então, resposta de oração. Ele orou,
fez a oração, mas teve a ação de aquecê-lo. E com isto a resposta de Deus veio e o menino foi restaurado à sua vida. E quando aquele menino foi restaurado, ele disse a Geazi para que chamasse a sunamita. Quando ela vem, ele entrega o filho e diz: toma o teu filho. E ela veio, prostrou-se aos seus pés, inclinou a terra, tomou o filho e saiu. Então veja que coisa interessante. Através deste exemplo, descobri aqui 8 características para conhecer o homem de Deus à semelhança de Eliseu. Então, estas características, elas também devem ser encontradas na vida de cada servo de Deus, de cada serva de Deus, na minha, na sua, daquele outro, enfim, de todos aqueles que estão comprometidos com o Senhor. Então, são características que Deus precisa olhar e encontrar em nós, e as pessoas ao nosso redor, eles precisam ver também essas características na nossa vida. Então, nós precisamos demonstrar a quem nós servimos. Agora, não é com altivez, não é com autoritarismo, não é com rancor, não é com gravidade, não é com ignorância, não é com insensatez, não. Mas é como realmente somos, servos de Deus, aqui, homem de Deus. Alguém que serve a Deus, é um homem de Deus, é mulher de Deus. Então é preciso encontrar estas características na nossa vida que nos identificam, para que assim nós possamos entender como é que Deus opera e trabalha através da vida de seres humanos, que são falíveis, são limitados, mas têm procurado viver de tal forma que a vida, o testemunho, o comportamento, as ações o identificam como homem de Deus e não trazem vergonha ao nome do Senhor. Então, é aqui que nós precisamos entrar com a nossa vida e avaliar nesses 8 quesitos, 8 características que observamos aqui. Então, vamos repetir. 8 características para conhecer o homem de Deus à semelhança de Eliseu. Primeira característica, Eliseu foi conhecido pela maneira de andar. A mulher disse: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. A maneira como ele passava, como ele caminhava, como ele andava, identificou que ele era um homem de Deus. Primeira característica. Segunda característica, quando a mulher decidiu fazer um quarto pequeno e colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro apenas, Eliseu não reclamou, dada a simplicidade daquele quarto. Então, o homem de Deus se conhece pela simplicidade. Ele não fica exigindo. Não, porque você sabe que eu sou homem de Deus, né? E homem de Deus tem que ser tratado como príncipe, como rei, porque eu sou homem de Deus. Não. Simplicidade. Ele recebeu com alegria aquilo que lhe foi oferecido. Foi o que a mulher colocou no coração. E ele recebeu com muita alegria. Então, o homem de Deus é conhecido, em segundo lugar, pela simplicidade. Em terceiro lugar, o homem de Deus é conhecido, terceira característica do homem de Deus, ele é conhecido pela gratidão. Quando Eliseu se viu sendo recreado naquele quarto, às vezes que vinha por ali para descansar, para deitar-se, para meditar ou alguma coisa, ele pensou: eu preciso fazer alguma coisa por esta sunamita. Ela tem feito tão bem a nós e eu preciso ver se ela tem alguma necessidade. Que característica é esta? É a gratidão.
Ele sentiu-se agradecido pelo benefício que ela tinha feito a ele. E ele queria que ela recebesse alguma coisa. Ela tinha tudo, não tinha necessidade de nada, e Geazi descobriu que ela não tinha filhos. Então ele a chamou, e a palavra de Deus na boca dele foi que, pelo tempo determinado, ela abraçaria um filho. Então, quarta característica, o homem de Deus é conhecido pela palavra. Como ele falou, aconteceu. Ela gerou um filho. Então, a palavra do homem de Deus se cumpre. A palavra do homem de Deus não é jogada, é verdade, ela é certa, ela é segura. Quinto lugar, nós observamos que, depois que ela criança teve uma certa idade, foi com o pai, adoeceu, morreu, a mulher foi em busca do homem de Deus. E ela sabia aonde o homem de Deus estava. Ele estava no Monte Carmelo. Quer dizer, ele estava em comunhão com Deus. Ele estava lá no encontro com Deus. Então, a quinta característica do homem de Deus é que ele vive em comunhão. Ele estava no Monte Horebe. E a mulher sabia. As pessoas precisam saber que eu e você, como servo, como serva de Deus, também temos os momentos de comunhão com Deus. Nós temos o nosso reservado com o Senhor. Sexta característica, o discernimento. O homem de Deus é conhecido pelo discernimento. Quando a mulher chegou a Eliseu e Deus não tinha revelado nada a ela, e Geazi queria tirá-la, ele disse, não, deixe-a, porque a alma dela está triste e com amargura. Ele discerniu o sofrimento que aquela mulher tinha, quando ela tinha dito para o marido, para Geazi, que tudo estava bem. Mas nós sabemos que não estava, porque o filho estava morto. Sétima característica, pela humildade do homem de Deus. Quando a mulher veio, o homem de Deus deu oportunidade ao seu moço de ele ser um instrumento de Deus. Deu a ele o seu bordão, não teve inveja do seu bordão, não disse que só ele podia fazer, o milagre só acontecia se fosse com ele, não. Chamou a Geazi, deu a orientação e mandou que ele fosse. É que Geazi não soube aproveitar a oportunidade que recebeu e, portanto, nada aconteceu. Mas o homem de Deus demonstrou aqui humildade. Ele cedeu a sua vez ao seu companheiro, ao seu moço. Tem pessoas que não dão oportunidade para ninguém. Ninguém tem vez com ele, é só ele, mais ele. E diz que é homem de Deus. Onde é que está a humildade? Para repartir com outros, para dar oportunidade a outros, para deixar que outros também façam o trabalho, que você tão somente oriente, vá, faça assim, faça desse jeito, faça daquele outro jeito, então vá. Não, quem tem que ir é só eu que vou, só eu que faço. Então não é característica de humilde. Mas Eliseu, o homem de Deus, tinha esta característica, a humildade. E por fim, quando ele vai à casa, vai ao quarto, o menino está lá estendido, morto, e ele então ora ao Senhor. E a oração do homem de Deus não é uma oração vaga, é uma oração que funciona. É uma oração que chega ao trono de Deus. É uma oração que traz resposta de Deus. Então, ele orou, deitou-se sobre o menino e o menino voltou a viver. O homem de Deus tem como oitava característica uma vida de oração. Ele ora e Deus responde. Esta é a oração que funciona, aquela que atrai a resposta de Deus. Que essas características analisadas, a vida de Eliseu como homem de Deus, no episódio com a sunamita, elas possam fazer parte também da nossa vida e que nós possamos nos avaliar de acordo com essas características, como tem sido o nosso proceder em pleno século XXI, em que nós estamos vivendo, em que muitas coisas estão viradas aí de ponta cabeça,
e muitas coisas erradas estão entrando nos meios evangélicos e trazendo descrença, trazendo incredulidade a muitas vidas, mas aqui nós temos 8 características pelas quais possamos nos basear à luz desse texto que foi comentado nesta oportunidade para implantar na nossa vida e vivermos na presença de Deus e que outros reconheçam-nos como servo de Deus, como serva de Deus, como homem de Deus, como uma mulher de Deus. É assim que deve ser o nosso proceder, sem vanglória, sem inveja, sem superpoder, mas na dependência de Deus, fazendo a sua vontade e trazendo glória unicamente ao seu eterno e poderoso nome. Que isto possa ficar, então, gravado em nosso coração e a nossa vida pautada por estas características importantes para a vida de quem serve a Deus. E que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.